Há um momento em toda jornada transformacional quando tudo parece inútil. Quando o esforço parece pequeno demais para importar. Você bebe um copo d'água, medita por 5 minutos, caminha ao invés de rolar a tela, e a vida não muda da noite para o dia. Então, você se pergunta, isso sequer conta? Mas aqui está o que nunca te disseram. O campo não mede a transformação pela velocidade. Ele mede pela consistência do sinal. E isso significa que cada pequeno hábito, cada ato microscópico de alinhamento está enviando ondulações através do seu campo quântico, quer você sinta ou não. Este é o efeito ondulação quântica. A verdade de que nenhuma ação existe em isolamento. Cada escolha, não importa quão pequena, gera uma cascata de consequências energéticas. E essas consequências não são apenas pessoais. Elas são vibracionais. Elas estão enviando instruções para o seu futuro, para as pessoas que você vai conhecer, para as oportunidades que vão colidir com você de maneiras que você não pode prever. Imagine estar parado na beira de um vasto lago calmo. Você deixa cair uma única pedrinha, pequena, quase sem peso. A superfície ondula para fora, expandindo silenciosamente em todas as direções. Você não controla para onde as ondas vão, mas elas vão. Elas se movem. Elas tocam tudo. Isso é o que acontece toda vez que você faz algo alinhado com o seu eu futuro, não importa quão pequeno. Um copo d'água, uma entrada no diário, uma pausa antes de reagir, um ato de autorrespeito. O universo não julga o tamanho do ato. Ele registra a frequência que carrega. E aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. O campo nunca está te ignorando. Ele está apenas respondendo no nível em que você está vibrando e, mais importante, no nível de consistência. Não se trata de intensidade. Se trata de coerência. Não é o ato único de comer uma refeição saudável que muda sua biologia. É a ondulação criada quando esse ato é repetido, acreditado e observado com presença. Com o tempo, essas ondulações convergem. Elas constroem uma nova onda. E essa onda te leva para uma linha temporal que você não poderia ter acessado apenas pelo esforço. Vamos tornar isso real. Você acorda amanhã e decide, não dramaticamente, não cerimonialmente, apenas silenciosamente, que vai sentar por 3 minutos em silêncio antes de começar seu dia. Não para se iluminar, não para manifestar uma mansão, apenas para estar consigo mesmo. Esse pequeno ato gera uma ondulação. Você começa seu dia um pouco mais centrado. Talvez você não brigue com seu parceiro como costuma fazer. Talvez você escolha um café da manhã melhor. Talvez isso te dê mais clareza mental no trabalho. E de repente uma ideia chega. Você envia um e-mail que estava hesitando em enviar. Alguém responde. Uma porta se abre. Mas nada disso era visível do ponto de partida. Não parecia que seu futuro estava mudando, mas estava. Este é o paradoxo. As maiores mudanças muitas vezes se escondem dentro dos menores atos, porque esses atos repetidos com presença reconectam a maneira como você sinaliza para o campo. E o campo, sempre inteligente, sempre escutando, começa a se organizar ao redor da sua nova frequência. Somos ensinados que a mudança vem de saltos, de grandes decisões, de avanços e colapsos. Mas a realidade quântica não funciona em drama. Ela funciona em vibração, em calibração sutil, em escolher uma nova linha temporal antes que haja prova de que está funcionando. Isso é o que os hábitos realmente são. Não rotinas, não truques de produtividade. Eles são declarações diárias de identidade. Eles são como você diz ao campo quem você decidiu ser. E se você mantiver esse sinal por tempo suficiente, a realidade começará a colapsar em coerência com ele. É por isso que nada é desperdiçado. Nenhuma respiração, nenhum passo, nenhum micro-momento de alinhamento. Todos são pedrinhas. Todos são ondulações. Todos estão moldando um lago que você ainda não pode ver. E a mudança real começa quando você para de procurar por prova imediata e começa a confiar na lei quântica da vibração composta. Porque em algum ponto, essas ondulações se tornam uma onda tão forte que te eleva para fora da versão da realidade na qual você pensava estar preso. Então, se você tem esperado por um grande avanço, faça uma pausa, respire e deixe cair uma nova pedrinha hoje. Aquele copo d'água, aquele alongamento, aquele parágrafo do livro que você tem evitado, aquela meditação de 90 segundos, aquela pequena escolha não é uma coisa pequena.
É um comando quântico, um sinal dizendo: isso é quem eu sou agora. E o universo sempre escuta declarações de identidade feitas com frequência. Nos próximos minutos, exploraremos como essas ondas invisíveis do hábito moldam sua vida de maneiras muito mais poderosas do que o esforço jamais poderia. Você verá porque seus rituais mais sagrados são muitas vezes os menores. E aprenderá como transformar sua vida diária em um campo de jogo de alinhamento quântico, uma ondulação de cada vez. Há um tipo estranho de mágica que acontece no mundano, mas apenas se você souber como procurar por ela. A maneira como você escova os dentes, a maneira como você serve seu café, a maneira como você fala consigo mesmo antes de qualquer outra pessoa. Esses momentos não parecem poderosos. Eles não parecem espirituais. Mas quanticamente, eles são, porque cada comportamento aparentemente pequeno é uma transmissão e seu campo está escutando mesmo quando sua mente não está. A ciência moderna chama isso de empilhamento de hábitos ou ancoragem comportamental. Mas no reino quântico, nós chamamos de sequenciamento vibracional. É a teia invisível de microações que ou te alinha com coerência ou te puxa para a entropia. E esse alinhamento ou dissonância se constrói ao longo do tempo, não em explosões dramáticas, mas em camadas sutis, quase imperceptíveis. Você acorda atrasado. Você pula a respiração. Você pega seu telefone. Seu sistema nervoso se contrai. Você entra no campo do seu dia já desafinado. Você se sente atrasado, sem foco, irritado. E ainda assim, quando você tenta consertar o dia mais tarde com afirmações ou um almoço saudável ou uma meditação, não funciona direito. Por quê? Porque a ondulação já começou. A sequência está definida. Mas agora imagine isso. Mesma manhã, mas você acorda e coloca ambos os pés no chão com presença. Você faz uma pausa. Você respira. Você sussurra algo gentil para si mesmo. Hoje eu me sintonizo com o alinhamento. Você bebe sua água com intenção. Você escuta não o barulho lá fora, mas seu corpo. Nessa mudança simples, você mudou sua trajetória, não apenas emocionalmente, mas energeticamente. A ondulação que você acabou de criar não apenas tornará sua manhã mais suave. Ela pode mudar toda uma oportunidade daqui a 5 dias. Você acabou de alterar a linha temporal sem tentar. Você acabou de praticar o efeito borboleta quântico e começou com sua rotina. Não é aleatório, é ressonância. O campo quântico não responde ao tamanho. Ele responde à precisão. E essa é a peça que reconecta tudo. Você não precisa fazer mais para criar mudança. Você simplesmente precisa parar de espalhar sua energia. Você precisa colapsar coerência no momento em que está. Porque não é o que você faz que cria impacto, é quão inteiro você está enquanto faz isso. Vamos aproximar. Você já notou como quando você pula seu treino matinal, suas escolhas alimentares mudam? Ou quando você dorme até mais tarde, você fala consigo mesmo com um pouco mais de crítica? Ou quando você pula o diário, você reage mais durante reuniões? Essas não são coincidências. São cascatas energéticas. Seu sistema está tentando se regular a partir de uma frequência mais baixa, e ele compensa de maneiras fragmentadas. A verdade é que não existe hábito isolado. Cada ação toca outra. Cada vibração se entrelaça na próxima. Cada escolha se torna um diapasão para o campo no qual você entra. E aqui está o que a maioria das pessoas perde. Elas pensam que precisam de um hábito revolucionário. Aquele que vai mudar tudo. Mas na realidade quântica, não é a coisa grande. É a primeira coisa. A âncora. A centelha que recalibra as próximas dúzias de micro-decisões que você faz. É por isso que sua manhã é sagrada. Não porque é moderno ter uma rotina matinal, mas porque sua primeira onda de frequência define o tom para toda a interação do seu dia com o campo. Se seu primeiro ato é caótico, o campo retorna caos. Se é presente, o campo retorna clareza. Não é punição espiritual. É física. Isso não significa que todo dia precisa começar com perfeição. Você não precisa meditar por 60 minutos em uma montanha. Você não precisa de suco verde e lâmpadas de sal do Himalaia. O que você precisa é entrada consciente no campo da sua própria vida. E isso pode levar 30 segundos, uma respiração, uma frase de verdade. E o efeito composto, é aí que os milagres acontecem.
Porque esse único ato de presença matinal te torna ligeiramente mais consciente na sua próxima refeição. Essa consciência no comer te dá clareza suficiente para lidar com uma conversa com menos ego. Essa interação mais limpa muda seu humor para a tarde, o que muda sua decisão de finalmente fazer aquela ligação, o que abre uma porta. E essa porta muda tudo, não porque você planejou, mas porque você plantou. E começou com como você olhou para seu café. Este é o segredo da sacralidade da vida diária. E o efeito ondulação quântica não é místico, é mecânico. É como o universo amplifica o que você incorpora. Não eventualmente, imediatamente. Mas o campo não tem opinião. Ele apenas reflete. Ele apenas ecoa. Ele apenas calibra com o que você o alimenta mais consistentemente. Então a pergunta se torna: o que você está enviando? Nos próximos minutos, veremos o que acontece quando essas ondulações são repetidas, refinadas e confiadas, não apenas por uma semana, mas como uma nova maneira de ser. Você verá como o minúsculo se torna magnético, como o invisível se torna inevitável, e como suas menores escolhas se tornam a fundação do seu eu futuro. Você não precisa de uma revolução. Você precisa de um ritmo. Um ritmo tão verdadeiro, tão sutil e tão consistente que o campo quântico não tem escolha senão te levar a sério. Porque o que você repete com presença se torna sagrado. E o que se torna sagrado reescreve sua realidade. Vamos descartar o mito do vai grande ou vai para casa. Em termos quânticos, ir pequeno com coerência sempre superará ir grande com caos. Porque no campo, alinhamento amplifica. E às vezes o que parece ser a menor mudança é na verdade o sinal mais alto que você pode enviar ao universo. Você não precisa acreditar nisso. Você só precisa se lembrar disso. Deixe-me contar uma história. Havia uma mulher que sentia que havia perdido sua criatividade. Anos haviam passado desde que ela havia escrito qualquer coisa. Toda vez que tentava começar de novo, se sentia sobrecarregada. Eu não posso escrever um livro, ela dizia. Eu não tenho tempo. Eu nem sei por onde começar. Então, ela não começava. Por 5 anos, o desejo ficou quieto até que um dia ela fez uma promessa. 5 minutos de diário por dia. Apenas 5 minutos. Sem regras, sem resultado. A primeira semana, pareceu inútil. Na segunda, ela notou sua linguagem mudando. Na terceira, algo se abriu. Ideias fluíram. Energia antiga se moveu. Em 1 ano, ela havia completado um manuscrito. Hoje, ela é uma autora publicada, e sua voz alcança milhares. Tudo porque ela tornou o pequeno sagrado. Há outro homem que se sentia fora de forma, desconectado do seu corpo, envergonhado de quão longe havia se desviado. Ele não foi comprar pesos. Ele não contratou um personal. Ele apenas começou a caminhar. 10 minutos por dia, chuva ou sol, sapatos calçados, música baixa, movimento honesto. Não para perder peso, não para impressionar ninguém, mas porque seu corpo estava cansado de esperar pelo plano perfeito. Essa pequena caminhada diária se tornou 30. Então ele adicionou água. Então diferentes escolhas alimentares. 2 anos depois, não só ele se transformou fisicamente, ele começou a treinar outros para fazer o mesmo. Não através de punição, através de presença. Ou a jovem mulher que deixou de lado seu café com leite diário, não por culpa, mas porque queria ensinar a si mesma que redirecionar energia importava. Todo dia, ela transferia aqueles $6 para um aplicativo de poupança. Ela assistiu crescer, não apenas em reais, mas em orgulho. Esse hábito evoluiu para ler sobre investimento, mudando sua identidade de gastos, e eventualmente construindo capital suficiente para começar o negócio dos seus sonhos. Tudo de uma pequena escolha, repetida com clareza. O que essas histórias têm em comum? Nenhuma delas começou com perfeição. Elas começaram com decisão, uma escolha de ancorar energia na forma, não uma vez, mas repetidas vezes. Porque no campo quântico, consistência é identidade. E identidade é o que colapsa potencial em realidade. O erro que a maioria das pessoas comete é esperar para se sentir motivada. Mas motivação é inconstante. É alta. É brilhante. E queima rápido. Hábitos sagrados não dependem de motivação. Eles dependem de significado. Você dá significado ao seu hábito escolhendo o mesmo quando não parece dramático.
especialmente quando não parece. É quando se torna parte da sua assinatura de campo. O universo não está contando suas repetições. Ele está se sintonizando com seu ritmo. Então a pergunta se torna: você pode ser confiável com o pequeno? Porque se puder, o campo confiará a você o grande. Há uma razão pela qual práticas espirituais antigas giram em torno da repetição. Cânticos, trabalho respiratório, acender uma vela, curvar-se. Não é o ato em si. É a frequência que carrega. A maneira como diz: eu me lembro de quem sou. Eu estou aqui novamente. Eu estou presente novamente. Eu escolho novamente. Com o tempo isso se torna uma atração gravitacional. Você se torna um ímã de linha temporal. É por isso que sua meditação de 5 minutos não é sem sentido. Porque sua hidratação importa. Porque fazer uma pausa consciente antes de reagir é trabalho quântico. Porque cada ato é uma ondulação. Cada ondulação uma recalibração. E cada recalibração te traz mais perto da versão de você que já existe e que vive não na intensidade, mas na soberania vibracional. Então, se você ainda está esperando por aquela grande oportunidade, olhe menor. O portal pode estar disfarçado como uma caminhada ao redor do quarteirão, uma decisão de respirar profundamente antes de enviar um e-mail, uma entrada no diário quando a mente diz: para que serve? E nos próximos minutos, você verá como identificar exatamente a ondulação que desbloqueará seu próximo nível, seu gatilho quântico, e como repeti-lo com intenção, frequência e graça. Porque sua próxima mudança não chegará com fanfarra. Ela virá silenciosamente, como um sussurro, como um ritmo, como uma pedrinha no lago. Você não é preguiçoso. Você não é inconsistente. Você não está quebrado. Você está apenas programado, como a maior parte da humanidade, para subestimar o poder invisível da repetição. Fomos treinados para perseguir transformação através de extremos, grandes movimentos, decisões altas, mudanças dramáticas. Mas a transformação real é silenciosa. Ela acontece nos lugares onde ninguém aplaude. Ela acontece através do sinal que você envia quando ninguém está olhando. E esse sinal está codificado nos seus hábitos. Não aqueles que você executa quando está motivado, mas aqueles com os quais você se compromete quando nada parece mágico. É aqui que a ideia do gatilho quântico entra. Diferente da produtividade tradicional, que foca em hábitos como comportamentos isolados, hábitos quânticos são chaves vibracionais. Eles não são apenas rotinas. Eles são diapasões que recalibram seu campo. Eles não são apenas o que você faz, mas como você faz e quem você é enquanto faz. Um gatilho quântico é uma microação que, quando repetida com coerência, desbloqueia momentum através das linhas temporais. Não se trata de fazer mais. Se trata de fazer a pequena coisa certa na frequência certa até que a realidade responda. Você não precisa reformular sua vida. Você precisa encontrar seu ponto de ignição quântico. Um hábito, uma ondulação, uma âncora que, quando honrada diariamente, muda o centro gravitacional do seu ser. Então, como você o encontra? Você começa observando a si mesmo gentilmente, sem julgamento. Você rastreia o que te dá energia, não estimulação, não uma descarga de dopamina, mas verdadeira ressonância. Talvez seja uma respiração de 60 segundos antes de checar seu telefone. Talvez seja escrever 3 coisas pelas quais você é grato toda noite. Talvez seja colocar sua mão no seu coração e falar sua nova identidade em voz alta. Essas não são tarefas. São âncoras vibracionais. Elas não são sobre disciplina. Elas são sobre declaração. Deixe-me dizer o que a maioria das pessoas entende errado. Elas pensam que seu problema é inconsistência. Mas a verdade é que elas nunca escolheram um hábito que se sentisse vivo. Um hábito que é mais do que obrigação. Um hábito que se sente como uma reunião com seu eu superior. Isso é o que um gatilho quântico é. É uma porta. E uma vez aberta, não apenas muda seus próximos 5 minutos. Ele muda o campo ao redor de toda a sua vida. Agora, aqui está a parte onde a maioria desiste. Eles começam o hábito. Eles se sentem bem. Mas depois de alguns dias, a vida fica alta novamente. Padrões antigos sussurram. A mente diz: isso não está fazendo nada, e eles param. Não porque são fracos, mas porque foram treinados para esperar confirmação instantânea. Mas no reino quântico,
A ondulação é real muito antes da onda ser visível. É por isso que a arte sagrada de construir hábitos quânticos não é apenas ação, é confiança. É manter o sinal por tempo suficiente para o campo combiná-lo. E se você está se perguntando, 1 minuto é suficiente? Deixe-me ser claro. 1 minuto de presença é mais poderoso que 10 horas de ação inconsciente. 1 minuto completamente vivido pode mudar sua trajetória porque naquele minuto você não está mais reagindo. Você está criando. Você não está pedindo mudança. Você está se tornando ela. Então, se você tem estado preso na sobrecarga, pare de mirar para mais. Mire para menor, mas mais profundo. E aqui está um ritual inicial. Escolha um hábito que leve menos de 2 minutos. Um que se alinhe com seu eu do próximo nível. Então se pergunte, posso fazer isso hoje como se já importasse? Posso aparecer para este pequeno ato como se fosse sagrado? Se a resposta for sim, você acabou de ativar sua ondulação. Repita amanhã e no dia seguinte e no dia depois disso. Não por resultados, mas por ressonância. Porque quando o campo reconhece consistência sem desespero, ele se abre. Esse é o momento em que as linhas temporais se dobram. É quando as sincronicidades aumentam. É quando você se torna uma combinação vibracional para um futuro que costumava parecer fora de alcance. E se você está pronto para fundamentar isso, eu te convido a ancorar isso no campo agora mesmo. Comente abaixo, uma pequena mudança, uma grande ondulação. Deixe essa ser sua declaração para si mesmo, para o campo, para o futuro você que já vive dentro dessa ondulação. Deixe esse comentário carregar o peso da sua próxima decisão. Deixe ser a primeira onda em uma realidade que já está se formando ao seu redor. Porque você não precisa mover a montanha. Você só precisa mover seu sinal. E isso começa com uma pequena ação sagrada, repetida até que o universo comece a ecoá-la de volta. Nos próximos minutos, levaremos essa ondulação mais fundo, explorando como o campo não mede o que você faz, mas como você mantém o que faz, e como sua frequência, não seu esforço, se torna a linguagem através da qual sua realidade fala de volta. Não existe tal coisa como uma ação silenciosa. Nenhum gesto é realmente invisível. Todo momento que você vive, o campo escuta. Ele não precisa das suas palavras. Ele não responde à sua correria. Ele apenas lê frequência e a frequência dos seus hábitos, suas escolhas, suas microdecisões. Essa é a linguagem real da criação. Tendemos a pensar que o universo nos nota quando gritamos, quando choramos de necessidade, quando finalmente fazemos algo grande o suficiente para merecer uma resposta. Mas a verdade é muito mais sutil. O campo quântico não está procurando por drama. Ele está se sintonizando com coerência. E coerência não é alta. É precisa. É fundamentada. É consistente. Então, quando você faz uma pausa para respirar antes de reagir a alguém, o campo registra. Quando você substitui um momento de fofoca por silêncio, o campo se expande. Quando você escolhe presença ao invés de distração ou gratidão ao invés de reclamação, o campo muda. Esses momentos não parecem impressionantes para o ego, mas para o tecido quântico da sua vida, eles são tectônicos. Por quê? Porque o campo não segue intensidade. Ele segue integridade. Sua realidade não muda quando você tenta mais forte. Ela muda quando seu sinal se torna estável. E essa estabilidade é construída através da repetição, não apenas da ação, mas do alinhamento. A repetição de se tornar a versão de você que não precisa mais de validação externa para manter uma frequência interna. É aqui que começamos a entender as mecânicas espirituais mais profundas por trás do efeito ondulação quântica. Não se trata apenas de fazer algo pequeno todo dia. Se trata de ser alguém real a cada momento. Não perfeito, não iluminado, mas honesto, presente, sintonizado. É a isso que o campo responde. Não ao seu esforço, mas à sua incorporação. Vamos quebrar isso em termos práticos. Imagine uma pessoa que passa 10 minutos cada manhã repetindo afirmações com tensão no corpo, checando o telefone entre as linhas, preocupando se está funcionando. Eles podem estar dizendo todas as coisas certas, mas seu campo está sinalizando dissonância. Agora imagine outra pessoa que simplesmente fica parada por 1 minuto completo cada manhã, mão no coração, respirando em gratidão sem precisar performar. Sua ação é menor, mas sua frequência é clara.
A segunda pessoa colapsará uma realidade mais alinhada, não porque fez mais, mas porque seu sinal era coerente. Este é o paradoxo da manifestação quântica. O campo responde mais rápido àqueles que não estão apegados a resultados. Por quê? Porque apego cria estática. Ele entope a onda com dúvida. Mas presença, verdadeira presença consistente, amplifica clareza, e clareza colapsa potencial em forma. Aqui está a verdade que você sempre soube, mas talvez esqueceu. Você já está transmitindo. A questão é, o que seu sinal está dizendo? Você está dizendo ao campo, eu não confio nisso. Eu preciso de prova. Eu acreditarei quando vir. Ou você está dizendo, eu estou aqui. Eu me lembro. Eu estou alinhado. Não importa o que apareça. O efeito ondulação começa dentro dessa escolha. Essa escolha sutil e sagrada de ficar com sua verdade mesmo quando o mundo externo não oferece aplausos. Especialmente então, porque é quando o campo começa a ecoar seu estado interno com mudanças externas. E essas mudanças, elas podem não vir em fogos de artifício. Elas podem chegar como uma clareza silenciosa, um alívio de tensão, um momento de graça, uma porta que se abre em silêncio. Mas não se engane, elas estão vindo. Porque o campo está sempre escutando. Ele escuta como você escova os dentes, como você respira antes de falar, como você entra em uma sala, como você trata seu corpo quando ninguém está olhando. Ele escuta quando você escolhe não rolar a tela. Quando você bebe água com intenção, quando você para de se desculpar pela sua luz. Essas não são escolhas de estilo de vida. São instruções de campo. E quanto mais precisas suas instruções se tornam, não através da força, mas através da autenticidade, mais magnético seu campo cresce. É quando as pessoas dizem, eu não sei o que é sobre você, mas algo mudou. Esse algo é coerência. Esse algo é quântico. Então, se você já se perguntou por que ainda não está funcionando, não pergunte o que você está fazendo. Pergunte como você está sendo. Pergunte se seus hábitos carregam a assinatura do seu eu futuro ou o resíduo da sua história antiga. E se ainda não estiver claro, lembre-se disso. O campo não está te testando. Ele está te sintonizando. Ele não está retendo. Ele está preparando. Ele não está ignorando. Ele está espelhando. Você não precisa de mais evidência. Você precisa de mais presença. E nos próximos minutos, retornaremos à origem da ondulação, seu agora diário, e visualizaremos o eu futuro que já existe por causa dessas escolhas. O legado que começa quando você para de performar e começa a vibrar como aquele que já sabe. Toda onda que você já enviou ao campo ainda ecoa. Nenhum ato de alinhamento foi perdido. Nenhuma respiração de presença ignorada. Mesmo os momentos que você pensou que foram desperdiçados, os dias que você falhou, os passos que você pulou, as manhãs que você acordou entorpecido, eles não foram o fim. Eles foram parte da ondulação, parte do ritmo, um lembrete de que seu devir não é linear. Mas é certo. Legado não começa quando o mundo te vê. Ele começa quando você começa a se ver claramente, repetidas vezes, através da lente pequena e repetida da escolha sagrada. Este é o momento que você percebe que sua realidade nunca foi aleatória. Ela sempre foi um eco do que você tem praticado silenciosamente, consistentemente, vibracionalmente. Há uma versão de você em um futuro tão real que já está te chamando. Que não precisa mais forçar, que não busca prova, que não apressa o processo. Essa versão de você não vive em reação. Eles vivem em ressonância. Eles não imploram ao universo por alinhamento. Eles são o alinhamento. E cada pequena escolha que você faz agora, cada ato consciente, cada micro hábito de coerência é uma mensagem para esse eu. Eu estou vindo. Eu me lembro. Eu estou chegando. Mas o que acontece quando você para de enviar esse sinal? Quando você esquece seu poder e deixa o barulho antigo tomar conta? Nada está quebrado. Você não começa do zero. Você apenas pausa a onda. E no momento que você retorna à presença, ela retoma. Este é o presente quântico do ritmo. Ele não requer perfeição, apenas retorno, apenas lembrança, apenas presença. Então, se você já duvidou se seus pequenos hábitos importam, se você já sentiu que suas ações eram insignificantes demais para mudar qualquer coisa, deixe isso ser sua lembrança. Cada gole de água em gratidão, cada respiração antes de falar,
Cada escolha de se alongar ao invés de rolar a tela, cada passo que você dá que ninguém vê. Eles não são pequenos. Eles não são nada. Eles são sementes plantadas no campo, regadas com frequência, e destinadas a florescer em futuros que seu eu atual ainda não pode imaginar. Porque a versão de você que já teve sucesso, ela não nasceu de um avanço. Ela foi moldada por ondas, ondulações pequenas, sagradas e invisíveis que começaram aqui, agora mesmo. Mas antes de você ir, respire mais uma vez. Coloque sua mão no seu coração. E lembre-se, você não está construindo sua vida do zero. Você está lembrando-a na forma. Uma ondulação de cada vez, um hábito sagrado de cada vez, um sinal de cada vez. Isso não é autoajuda. Isso é identidade quântica. Isso não é uma rotina. É sua ressonância e sua ressonância é sua realidade. Comente abaixo, uma pequena mudança, uma grande ondulação. Deixe o campo sentir sua escolha. Deixe o universo refletir seu sinal.